E aí, vou trazer um outro autor da área da psicologia organizacional, muito importante também da área, para quem tiver interesse depois de continuar estudando, se for estudar um pouquinho de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, o Chiavenato é um dos grandes autores dessa área, e ele traz para a gente aí alguns fatores, alguns pontos que ele considera como sendo importantes, que envolvem aí aspectos psicossociais, aspectos ambientais, que, de alguma forma, garantem ou estão envolvidos com a qualidade de vida no trabalho. Então, eu não vou passar um por um, obviamente, mas essa relação, esses 9 itens aí, vocês podem encontrar no livro da disciplina, depois vocês podem ler um pouquinho sobre eles, né, para entender um pouquinho mais aprofundadamente cada um deles. Mas vejam quão interessante é a gente entender esses 9 itens, e que não são os únicos 9 itens, obviamente a gente tem muitos outros fatores, mas eu achei interessante esses fatores que o Chiavenato trouxe para a gente, né? Então nós temos a satisfação com o ambiente de trabalho, né, ou com o trabalho executado. Né? Será que eu gosto do que eu faço? Será que eu gosto de dar aula? Será que ser professor é um trabalho satisfatório para mim? Então, esse seria um ponto. O segundo ponto seriam as possibilidades de futuro dentro dessa organização a qual eu faço parte. Né? Eu posso dizer que eu faço parte da Unicesumar enquanto funcionário há 12 anos. Né? São muitos anos aí fazendo parte de um quadro de funcionários, e, obviamente, isso me faz perceber o quanto existe uma possibilidade de crescimento dentro dessa empresa, apesar de ser uma instituição de ensino, ela é uma empresa, né? Então eu olho para ela também como uma empresa e como uma forma de crescer dentro dessa organização. Terceiro ponto, o reconhecimento pelos resultados alcançados. Isso aqui muito relacionado à questão de liderança. Né? Vocês que têm os seus coordenadores, os seus líderes, os seus gestores, ou vocês que já exercem esse cargo de gestão, né? Fiquem muito atentos a essa questão do reconhecimento pelos resultados alcançados. Isso é muito importante. O quarto ponto, o salário percebido. Né? Tá aí uma questão que a gente sempre ouve discussão, né? Será que o salário é importante? Será que a questão financeira é importante? Será que só isso? Será que... Olha, tá aí uma questão para a gente pensar de que sim, né? A questão financeira, ela é importante. E talvez mais do que nunca nós estamos num momento em que essa questão financeira tem falado muito alto, né? Por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei lá no começo da nossa aula, infelizmente, muitas pessoas estão aí perdendo seus empregos, perdendo seu salário, diminuindo o seu poder de compra, e isso, de alguma forma, precisa ser considerado. Então, sim, o salário, a questão financeira, é um elemento que faz diferença na nossa qualidade de vida. O quinto elemento seriam os benefícios, né, para além do salário, isso também é um ponto importante para a gente pensar. O sexto, o relacionamento humano dentro da equipe e da organização. Como é que são nossos companheiros de trabalho? Né? Como é que são os seus amigos dentro desse contexto? Você se dá bem com alguns, se dá bem com outros nem tanto. Isso é natural, isso é normal, tá? Eu não gosto de usar o termo normal, mas isso é um fator natural dentro de um contexto de relações humanas, tá certo? O sétimo ponto seria o ambiente psicológico e físico do trabalho, né? Questão de cansaço, a questão de pressão, a questão relacionada ao ambiente, né? Você tem uma mesa legal, você tem um ambiente bem iluminado, você tem uma internet que funcione, você tem uma iluminação realmente que seja satisfatória. O clima, eu falo que clima relacionado ao ar-condicionado, né? A climatização do ambiente, se ela é satisfatória, se você gosta, se isso faz bem para você ou não, que isso é um ponto que sempre dá discussão nos ambientes de trabalho, né? Alguns gostam de um ambiente mais gelado, outros gostam de um ambiente menos gelado e assim por diante. O oitavo ponto seria a liberdade de atuar e responsabilidade de tomar decisões, né? A gente precisa entender que a tomada de decisão, ela não é uma tarefa somente do gestor, somente do líder, né? Uma equipe bem organizada é uma equipe que os membros conseguem ter uma liberdade de também participar da tomada de decisão, isso é importante. E o último ponto levantado por Chiavenato seriam as possibilidades de engajamento e de participar ativamente nas questões da empresa. Então vejam que o Chiavenato traz para a gente uma questão técnica da organização, uma questão
do trabalho e uma questão pessoal também envolvida. Então, nós temos questões que envolvem a empresa e nós temos questões que envolvem o indivíduo em si, o trabalhador, o funcionário em si. Então, nós precisamos pensar nesses dois lados. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um slide para vocês que tem um pouquinho desse balanço, né? Como se fosse uma balança mesmo de como a empresa ou de como nós podemos pensar e trabalhar também essas questões para desenvolvermos a nossa qualidade de vida dentro desse contexto do trabalho.